Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Iniciemos a leitura a partir do versículo 13. Vamos à leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Esse texto bíblico é bastante esclarecedor, irmãos. O que é a vida humana? O que é realmente uma vida humana? É uma trajetória. Nada que possa durar muito. A vida humana é uma trajetória pequena. Não é uma conquista nossa. Não é o resultado de um esforço natural. A vida humana é uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Dádiva porque, uma vez que nascemos, se aceitarmos a obra de Jesus Cristo, a nossa vida, ela é o embrião de uma outra vida. É o começo de uma história real, definitiva e magnífica. Aqui não é definitivo e aqui não é magnífico. Aqui é um lugar onde se chora. Aqui é conhecido como vale de muitas lágrimas. É impossível um ser humano nascer, passar por aqui, sem que ele possa chorar muitas vezes. Outras tantas, ele se viu perdedor. Outras tantas, injustiçado. Porque debaixo do sol, esse mundo natural, não reflete a organização de Deus. Não reflete os propósitos divinos. Mas os propósitos divinos estão escondidos aqui, como a semente de uma árvore que esconde o seu próprio corpo na genética. E se olhar a semente, não se vê a árvore, porque ela esconde uma mensagem de uma nova criatura, de um novo ser. Assim somos nós. Nós escondemos a mensagem de um ser novo. E esse ser só vai nascer quando ele morrer, como a semente. Ela germina após ser enterrada. Esse texto diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se nós não soubéssemos o que significa realmente a nossa vida, o que o Evangelho da Graça nos trouxe, o que significa eternidade, o que é salvação, o que é vida eterna, aqui era momento de nós cortar nossos corpos, gritar, pular, arrancar cabelo, porque teria acabado tudo e não teria mais nada. Mas não é assim. Aqui é o começo de uma história que nunca mais termina. É começo de uma jornada que agora, irmãos, se vê o irmão ali, eu não cheguei perto, e me dói muito isso aí. Mas, irmãos, se olharmos ali, não vemos o servo de Deus. Apenas
o corpo que um dia ele ficou preso dentro dele. Nós não somos o corpo, nós somos muito mais do que isso. O corpo é a nossa casa e nós somos o mordomo. A casa é devolvida para o pó, o espírito não. E o pó torna a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que volte a Deus? Porque ele foi criado em Deus, Deus gerou o espírito. O espírito não é gerado no ventre de uma mulher, o espírito é gerado em Deus. Deus gera o espírito e coloca numa criança. E bem-aventurado é aquele que, quando termina a carreira, pode encontrar com seu Criador e fala: agora nos encontramos para nunca mais separar. Vocês já viram que quando uma pessoa entra na igreja, mesmo pelas primeiras vezes, e a virtude de Deus vem sobre aquela pessoa, e ela cai num pranto, chora, até nós crentes domésticos, choramos quando a virtude é forte. Por que será? Porque o nosso espírito confessa: eu sinto a presença do meu Criador próximo de mim, eu sinto, meu espírito entra em regozijo, é um regozijo. Vocês acham que o irmão Eliseu está triste? Pode chorar por nós mesmos, pela saudade, por ele não, por ele não, por ele não tem lágrima nem choro mais, porque ele venceu a carreira. Nenhum tipo de mal pode se abater mais sobre sua sorte. Isso é a história do Evangelho. Foi para isso que Jesus Cristo veio aqui, para nos chamar a uma reconciliação consigo e para que nós possamos tomar posse da eternidade numa nova natureza. Aqui olha o que está escrito aqui: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Entende isso aí? Se Cristo voltasse aqui hoje, por exemplo, e ele vai voltar um dia, e não está longe. Se ele voltasse aqui hoje, Eliseu seria chamado, não esse corpo aí, Eliseu seria chamado, nós encontraríamos com ele nos ares, não ia chegar primeiro do que ele, nós ia chegar junto, e é o que vai acontecer. Vocês acham que o Eliseu está aqui na sepultura ou vai para o cemitério? Não, nem aqui nem lá. Os que estão em mim, diz o Senhor, não morrem, mas saem dessa vida para outra vida. Por isso, queridos, fica patente num momento como esse, que a vida de um homem e de uma mulher que entende o que é salvação, nesse momento ela toma um significado real, porque tem mais sabedoria na casa do luto do que na casa da alegria. Porque aqui pelo menos a pessoa medita: hoje é Eliseu, amanhã sou eu. Porque a morte é inevitável, agora a vida eterna é evitável. As pessoas podem ou não entrar no repouso, é escolha. Deus não força ninguém. E você que escuta essa palavra hoje, preste atenção: um dia você vai se apresentar perante o tribunal do Eterno. Oxalá que seja para encontrar com o servo de Deus que partiu hoje, porque sabia que nós vamos nos reconhecer. Lá eu saberei quem é ele. Sabe o que ele falou comigo? Eu vou primeiro, irmão Luiz, mas você pode ter certeza, você vai me encontrar lá, porque eu não vou perder a salvação. E não perdeu mesmo. Também espero que eu não perca. Esperemos que nós não percamos a salvação. Só faz sentido a vida quando nós entendemos o significado da morte. Viver sem entender a eternidade é um ato de loucura e insanidade. Para que adianta o homem correr? O que adianta a mulher correr para lá e para cá, se afinal ali na frente a morte espera e não tem negócio? Com a morte não tem negócio, com a morte não há negociação. Só faz sentido nós entendemos a vida, e você que está escutando essa pregação, só faz sentido você entender a vida quando você entende o Evangelho. Se não, viver é uma loucura. Melhor é nunca ter nascido, melhor é ter sido um aborto. A vida só tem sentido quando nós abraçamos com a reconciliação em Jesus. Aí sim, porque ele falou conosco na reunião ministerial em São Paulo.
Se eu morrer, eu estou contente. Falou conosco, perante todos os anciãos. Vocês lembram? Se eu morrer, eu estou preparado para encontrar com o Senhor. Se eu viver, eu estou contente também. Mas se eu for, é melhor ainda. Só fala isso quem encontrou o Senhor. Senão a pessoa entra em pânico. A morte é uma assombração. A morte é uma coisa horrível que não se tem explicação. O que está do outro lado da porta da morte? Nós sabemos. Do lado de lá da morte está a vida. Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo tragou a morte. Quem passa com Jesus para o outro lado já encontra com Ele. Não tem mais morte. Isso fica patente em nós. Só há razão para chorar pela saudade, por mais nada. Até porque para ele foi um descanso. Eu perdi um filho, um moço ainda, num acidente fatal, e acabou com a minha saúde. Mas eu tenho certeza que Eliseu, meu filho e eu, vamos dar um abraço junto aí. Oxalá que você também esteja junto nesse abraço. Tudo que nós fazemos aqui, o tempo apaga. A marca do tempo fica desenhada no nosso rosto. O tempo é inexorável, vai nos arrancando de nossa morada aos poucos, mas sorte magnífica cai sobre aquele que aceita a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui por causa de nosso amigo que foi embora, mas você fica sabendo isso: você não conquistou sua vida, você não é dono da sua vida. Se alguém falar assim, eu vejo as pessoas usar essa expressão, eu sou dono da minha vida. Bom, se alguém é dono da sua vida, ele pode dizer para a morte, eu não aceito morrer porque eu sou dono da minha vida. Nós não somos dono da nossa vida, nós não somos dono de nada. Até o nosso corpo é emprestado. Esse corpo aí já vai ser descartado. O que é que nós temos afinal? É tudo que nós conquistarmos com Deus. Guarda essa palavra aí. Aleluia. Hoje é a despedida do irmão Eliseu aqui, do corpo dele, do féretro. Mas, quando chegar a sua vez, quando chegar a nossa vez, que o Senhor nos ache preparado, sem pavor, sem medo, sereno, podemos dizer, Senhor, eu estou pronto para te ver. Não tenho medo de te encontrar. Porque fraqueza nós temos, erros nós temos. Mas se nós aceitarmos a palavra, viver na dignidade da palavra, justificará a nossa existência. Toda lágrima, todo choro, toda angústia, toda calúnia, toda dor, toda doença, do outro lado, são memórias que já se esquecem. Por isso, hoje, nós damos graças a Deus, eu dou graças a Deus, num particular. É porque eu tenho certeza que eu vou encontrar com Ele se eu ficar fiel. Como eu vou encontrar com o meu filho querido. Console-se com essa verdade do Evangelho. Se nós pudéssemos falar com Ele agora, Eliseu, adeus, sabe o que Ele falaria conosco? Até logo. Já já a gente encontra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração.